As grandes pirâmides do Egito continuam sendo uma das 8 maravilhas do mundo, e embora elas tenham sido estudadas por cientistas e arqueólogos por séculos, ainda há muito que não sabemos sobre elas. Os arqueólogos estudaram a estrutura, origem e conteúdo das pirâmides, mas há algumas descobertas que não são apenas surpreendentes, mas simplesmente aterrorizantes. No vídeo de hoje, nós estaremos olhando para 15 fatos das pirâmides do Egito que aterrorizam cientistas. Número 15. O peso magnífico das pirâmides. As grandes pirâmides são sem dúvida enormes peças de construção e definitivamente pesam muito. Mas você já se perguntou quanto elas realmente pesam? Só a grande pirâmide de Gizé pesa mais de 5,9 milhões de toneladas e cobre um volume de 2,5 milhões de metros cúbicos. As pirâmides foram construídas usando mais de 2,3 milhões de blocos, cada um pesando de 5 a 70 toneladas. Imagine ter que transportar estas grandes placas de rochas em tempos antigos, sem guindastes, empilhadeiras ou qualquer tipo de maquinária avançada. O guindaste médio hoje em dia pode levantar cerca de 10 a 20 toneladas de uma só vez, e até mesmo isso seria feito lentamente. Agora imagine centenas de milhares de trabalhadores tendo que levantar e mover essas rochas de diferentes partes do Egito para os locais das pirâmides. Curiosamente, nem todas as pedras usadas na construção das pirâmides foram obtidas de Gizé. Muitas das placas de granito exótico foram trazidas de Assuã, no sul do Egito, que fica a mais de 900 quilômetros de distância, o que torna os esquemas de transporte absolutamente alucinantes para cientistas e engenheiros. Em perspectiva, mover uma média de 10 toneladas de rocha por alguns quilômetros levaria horas. Agora, multiplicando isso por pelo menos 2,3 milhões de rochas individuais que compõem as pirâmides, e ao invés de guindastes e máquinas, as pessoas fizeram isso. Além de mover essas pedras da pedreira para o local da pirâmide, elas tiveram então que proceder no empilhamento dos 203 degraus íngremes que compõem as pirâmides, com uma precisão incrível, eu poderia acrescentar. Os engenheiros têm debatido por décadas sobre as possíveis técnicas e métodos aplicados pelos antigos egípcios, mas ainda são incapazes de encontrar uma maneira plausível de como os egípcios faziam isso. Número 14. Ferramentas de corte impressionantes. Neste ponto, não é nenhum debate que os antigos egípcios tivessem conhecimento ou acesso a ferramentas e tecnologias avançadas que eles usavam na construção das pirâmides, uma das quais eram as ferramentas de corte que eles usavam no corte das pedras para as pirâmides. Os arqueólogos estabeleceram que algumas das ferramentas usadas pelos antigos eram feitas de cobre, como picareta, martelos de granito, cinzéis e até dolerite. Essas ferramentas teriam sido meticulosamente fabricadas para permitir que elas cortassem as pedras na dimensão exata necessária. O simples fato de que tudo isso foi feito há mais de 4.500 anos, quando o resto do mundo ainda estava descobrindo armas de pedra, é incrivelmente impressionante e, francamente, um pouco aterrorizante, para dizer o mínimo. Número 13. O misterioso cofre interno. Arqueólogos descobriram milhares de objetos dentro das pirâmides, desde sarcófagos até joias, e também pergaminhos de textos antigos. Mas uma descoberta que tem deixado os arqueólogos em dúvida é o cofre misterioso na câmara principal da Grande Pirâmide. Cofres já foram encontrados em vários locais das pirâmides antes, contendo objetos sagrados e itens valiosos. E à primeira vista, este cofre em particular não parece diferente. Ele se parece com qualquer cofre de granito que se esperaria encontrar em uma pirâmide de 4.000 anos de idade. Mas em uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que ele era tudo menos regular. Este cofre, em particular, não é só maior que outros cofres de tamanho regular, mas também é grande demais para caber através da passagem estreita que leva à câmara. Isto tem deixado os cientistas perplexos desde que foi descoberto, porque poderia facilmente ser dito que o cofre foi construído dentro da câmara, mas isso não é possível. O cofre em si foi esculpido em uma única rocha de granito, e o que não poderia ter sido feito dentro da câmara, já que também não caberia através da passagem. Outra hipótese sobre a misteriosa localização do cofre é que ele poderia ter sido baixado do telhado enquanto a pirâmide estava sendo construída, mas então, novamente, não há evidências disso. Além disso, o fato de que a câmara em si é feita de granito parece se misturar com o cofre de tal forma que parece que toda a câmara, o cofre inclusive, foi esculpida a partir do mesmo grande pedaço de granito. Número 12. Precisão geométrica. Arqueólogos e engenheiros ficaram aterrorizados com a precisão das colocações de pedra das grandes pirâmides, mas matemáticos e físicos tiveram igualmente sua parcela de surpreendente choque em algumas das dimensões das pirâmides. Há uma quantidade significativa de valores geométricos e matemáticos escondidos nos desenhos das pirâmides. Para se você multiplicar as dimensões da altura da pirâmide por sua base, você obtém 3,14152965, que é o valor para π, a base de toda a matemática, engenharia e física. Surpreendentemente, o valor para π
não foi oficialmente descoberto até cerca de 2.000 anos depois que as pirâmides foram construídas por um matemático grego. Você acha que isso é uma coincidência? Pense novamente. As áreas de superfície das pirâmides divididas pelas dimensões de sua base dão um número dourado, que também não foi descoberto até milhares de anos depois. E antes, só tinha sido encontrado na natureza, na disposição em espiral das folhas. A lista de dimensões de precisão continua, mas um dos números mais significativos surge quando você desenha um círculo tanto no lado interno quanto no lado externo da pirâmide e subtrai cada circunferência. Isso lhe dá 299.792.458, que por acaso é a velocidade da luz e as coordenadas exatas de GPS para a localização das pirâmides. A mente chega a explodir, não é verdade? Mas isso não é tudo. Devido à deriva continental e ao deslocamento das placas tectônicas, a localização real das pirâmides se moveu cerca de 45 metros da sua localização original. Assim, não apenas os antigos egípcios codificaram a localização geométrica exata das pirâmides, mas eles anteciparam as coordenadas exatas que seriam 4.500 anos mais tarde, quando a localização codificada seria descoberta. Se isso não o aterroriza, então nada o fará. Número 11. A maldição dos faraós. As pirâmides podem oferecer um amplo olhar sobre os avanços científicos e de engenharia do Antigo Egito. Mas somos rápidos em esquecer que os antigos egípcios adoravam a deuses e tratavam de maldições. Uma das maldições mais conhecidas é a maldição de Faraó, que é destinada a punir qualquer um que perturbe o lugar de descanso do rei e seus pertences. Acredita-se que a maldição do Faraó não é perspicaz em sua punição e não diferencia os arqueólogos dos ladrões e punirá todos os que perturbarem o sarcófago do rei de acordo. Acredita-se que a maldição do Faraó tenha sido executada na vida dos arqueólogos que perturbaram o túmulo do rei Tutankhamon, que governou a 18ª dinastia. Lord Carnarvon e Howard Carter, que descobriram a tumba do rei Tut em 1922, cometeram o erro de não apenas perturbar a tumba, mas realmente abri-la. Quando descobriram o túmulo, eles encontraram mais do que apenas um sarcófago, mas também uma maldição escrita em hieróglifos em uma tábua de barro que se traduz para: "A morte matará com suas asas quem quer que perturbe a paz do faraó." Apenas 5 meses depois de terem entrado no túmulo, o Sr. Carnarvon faleceu aos 56 anos de idade. O relatório oficial tem a causa da morte como sendo uma infecção bacteriana contraída de dentro da tumba. Mas é estranho como as bactérias têm sobrevivido em uma tumba hermética por mais de 3.000 anos. Mas isso não foi tudo. Mais de 20 outros arqueólogos e visitantes que inicialmente visitaram a tumba passaram por circunstâncias misteriosas. Número 10. O mito dos escravos. Sempre foi uma concepção errada comum que as grandes pirâmides do Egito foram construídas por milhares de escravos. Alguns textos chegaram ao ponto de afirmar que esses escravos eram chicoteados e espancados se não funcionassem, mas estudos detalhados mostraram que o oposto é verdadeiro. As pirâmides foram realmente construídas por artesãos habilidosos, trabalhadores pagos e fazendeiros. Arqueólogos descobriram recentemente ruínas de bairros e vilarejos onde trabalhadores viviam. Essas acomodações foram bem mobiliadas e projetadas para acomodar a multidão de trabalhadores, que está em contraste, como se escravos fossem usados para construir as pirâmides em seu lugar. Ao lado das ruínas, havia pergaminhos antigos que incluíam selos de tempo e como os oficiais egípcios mantinham o fluxo de trabalho, alimentação e situação habitacional dos trabalhadores. Além disso, ossos de animais também foram encontrados nestes aposentos, o que indicava que estes trabalhadores eram alimentados com os melhores cortes de carne, algo que era reservado para trabalhadores altamente respeitados e que não são dados aos escravos. Havia também centenas e milhares de potes de pão que alimentavam um grande número de trabalhadores para construir as pirâmides. Arqueólogos e historiadores afirmaram que os escravos nunca teriam sido tratados tão bem e que os trabalhadores eram, na verdade, formados por fazendeiros e trabalhadores. Foi revelado que na época houve grandes inundações na maioria das partes do Egito, e isto levou a uma escassez de alimentos, já que a maioria das fazendas eram incapazes de produzir alimentos. Arqueólogos afirmaram que pirâmides foram construídas com o maior esquema de emprego pelo rei Khufu para fornecer uma fonte significativa de emprego para o seu povo durante um tempo em que eles não podiam cultivar para se sustentar. Embora fosse extenuante trabalhar nas pirâmides, ou era isso, ou era a fome. Número 9. A temperatura constante. As pirâmides de Gizé estão localizadas em um dos lugares mais quentes do Egito, e os cientistas perdoarão se você esperar que o interior das pirâmides seja igualmente quente, se não mais quente do que os arredores. Mas este simplesmente não é o caso. Um fato importante sobre as pirâmides que deixou os cientistas boquiabertos é que estas estruturas gigantes
mantém uma temperatura quase constante de 20 graus Celsius. As câmaras dentro das pirâmides poderiam ser comparadas a nada mais do que panelas de pressão embebidas no calor do deserto ao redor, mas elas acabam sendo muito mais frias do que esperado. Arqueólogos descobriram sistemas de ventilação pré-histórica embutidos nos orifícios das pirâmides, que servem como uma forma de sistema de resfriamento que mantém a temperatura em níveis baixos. Esta é a primeira forma descoberta de ar-condicionado antigo e a construção ainda hoje intriga os cientistas. A questão é como eles foram capazes de construir sistemas de ventilação de ar que se alimentavam por todas as principais passagens e câmaras dentro das pirâmides sem que toda a estrutura desmoronasse sob o enorme peso de milhões de toneladas de rocha. No entanto, como os antigos egípcios fizeram isso ainda é um mistério, pois esses sistemas de ventilação conseguiram sobreviver por mais de 4.000 anos e ainda funcionam tão bem mesmo nos meses quentes de verão. Número 8. Pontos quentes incomuns. Arqueólogos sempre se interessaram muito pelos arranjos rochosos das pirâmides, mas um estudo detalhado recente mostra que algumas dessas rochas não são tão comuns quanto parecem. Uma equipe internacional de pesquisadores usou a mais recente tecnologia infravermelha na varredura de todo o exterior das pirâmides. E embora a maioria das varreduras tenha saído normal, eles notaram algumas anomalias dentro de certas áreas das pirâmides. Manchas de calor misteriosas foram detectadas em certas áreas, incluindo um ponto particularmente grande e invulgarmente quente atrás de uma das rochas da pirâmide de Khufu. Sob circunstâncias normais, materiais diferentes como rochas e ar conduzem o calor de forma diferente, o que poderia explicar estes pontos de calor como simples vazios e espaços abaixo da superfície. Estes espaços podem ser simplesmente cavidades não descobertas ou possivelmente passagens secretas sob a superfície. Embora isso possa ser excitante, não é nada incomum. Mas as varreduras revelaram uma mancha de calor particularmente impressionante e geralmente grande na borda leste da pirâmide de Khufu, logo acima do nível do solo. Os pesquisadores não conseguiram identificar o que poderia ser a causa de uma absorção de calor tão incrível naquele ponto em particular da pirâmide. Apenas para ter certeza de que haviam detectado, a equipe escaneou toda a pirâmide por um dia, enquanto a pirâmide aqueceu sob o sol e durante toda a noite, enquanto esfriou sob as cobertas da noite. E mesmo que cada bloco ou rocha usada na construção da pirâmide seja única, os cientistas foram capazes de identificar a maioria destes materiais rochosos, nenhum dos quais deveria ser capaz de aquecer até tais graus. A variação de temperatura entre todos os diferentes tipos de rochas na pirâmide é sempre inferior a 0,5 graus, mas essas rochas em particular tinham variações de temperatura de até 6 graus mais quentes do que todas as outras. Os cientistas ainda estão perdendo o que poderia estar causando estes pontos de calor. Número 7. A teoria da localização. Nós estabelecemos que as grandes pirâmides são mais do que apenas maravilhas da arquitetura, mas também da engenharia. Agora parece que elas têm mais importância para a localização geográfica da Terra também. Um estudo das pirâmides em 1870, pelo Dr. Joseph Sayce, revelou que a Grande Pirâmide está localizada exatamente no centro de toda a massa terrestre, um fato marcante que tem intrigado os cientistas por mais de um século. Esta localização precisa da pirâmide é precária porque ela está localizada na interseção exata da maior linha de latitude e maior linha de longitude, colocando-a no centro de toda a massa terrestre. Este é um efeito aparentemente impossível quando você pensa sobre ele, e é compreensível que ele tenha aterrorizado os cientistas até os dias de hoje. Isso levou muitos a acreditarem que os antigos egípcios sabiam que a Terra estava ao redor, quando o resto do mundo ainda estavam correndo em peles de animais e caçando com lanças. E não apenas isso, eles foram capazes de calcular e construir a pirâmide com precisão quase exata para que ela se alinhasse com as linhas de latitude e longitude, mesmo que esses fatos não tenham sido descobertos até milhares de anos depois. De acordo com a maioria dos pesquisadores, a Grande Pirâmide é a estrutura mais precisamente alinhada do mundo, voltada para o norte verdadeiro, com apenas 0,6 de 1 grau de erro. Número 6. As pirâmides uma vez brilharam como diamantes. No mundo atual de engenharia e construção avançada, é bastante fácil ter uma casa com mármore polido e efeitos brilhantes, mas e se isso fosse possível há mais de 4.500 anos? Só essa pergunta tinha deixado cientistas e arqueólogos assustados e, francamente, bastante aterrorizados. Foi provado que durante o tempo de sua construção, as pirâmides não estavam apenas alinhadas com pedras e rochas perfeitamente suavizadas, mas também estavam cobertas com calcário branco brilhante. Este efeito calcário teria sido a última fase da construção das pirâmides, pois os efeitos seriam uma superfície polida que teria sido quase impossível de ser escalada, muito menos de ser trabalhada. O efeito deste calcário peculiar
teria sido uma visão real, já que as enormes pirâmides teriam literalmente cintilado como diamantes sob a luz do sol. Isto teria servido como um monumento guia para viajantes distantes, pois eles poderiam navegar pelos desertos de Gizé usando a posição das pirâmides cintilantes como um guia. Durante 4 milênios, os efeitos da erosão, chuvas e até mesmo terremotos têm causado a lavagem do calcário cintilante. Houve até mesmo evidências de que o calcário deve ter sido removido por construtores ao longo dos séculos para construir casas e estátuas menores no Egito. Número 5. A misteriosa fórmula da argamassa. Seria de se esperar que, com séculos de estudo realizados nas pirâmides, arqueólogos e pesquisadores seriam capazes de identificar todos os materiais usados na construção das pirâmides. Afinal de contas, eles eram provenientes da Terra, até onde sabemos de qualquer forma. E embora tenhamos sido capazes de identificar a maioria das rochas e pedras usadas no processo de construção, há uma coisa que permanece um mistério para os cientistas: a argamassa usada para manter toda a estrutura unida. A argamassa é talvez um dos aspectos mais importantes de toda a estrutura da pirâmide, pois mantém a maioria das rochas no lugar, impedindo que elas deslizem e desmoronem como uma pilha de legos. Os cientistas obtiveram a argamassa usada nas pirâmides, e vários estudos e análises foram realizados sobre ela, mas os cientistas não conseguiram reproduzir a fórmula exata da argamassa que foi usada. Especulou-se que a argamassa de gesso foi usada, mas tem sido altamente debatida na comunidade científica. Isso é bastante assustador. E pensar que mais de 500 mil toneladas desta argamassa teriam sido usadas para manter a enorme estrutura da pirâmide. Várias análises em vários laboratórios foram realizadas em todo o mundo, e nenhuma teve sucesso em reproduzir a argamassa exata usada nas pirâmides. Somente foi concluído que, qualquer que fosse a fórmula da argamassa, ela solidificou como concreto e foi usada principalmente para segurar as partes internas das pirâmides. Isto porque a maioria das rochas externas foram cortadas quase na perfeição, que elas se ajustaram tão bem que só a gravidade as manteve no lugar por milhares de anos. Número 4. As tentativas fracassadas de destruir as pirâmides. Você sabia que se certos reis de antigamente fizessem o que quisessem, não haveria sinais das grandes pirâmides hoje? Olhando para as pirâmides hoje, você nota que placas de rochas estão faltando ou simplesmente rachadas em grande parte. Bem, tudo isso foi resultado de tentativas fracassadas de destruir as grandes pirâmides. No século XII, o segundo sultão Aibubid do Egito, Al-Aziz, e sua ignorante corte decidiram que iriam destruir as grandes pirâmides. Sem poupar despesas e dedicando muitos recursos à causa, o sultão contratou centenas de trabalhadores e os encarregou de destruir as pirâmides peça por peça. Durante meses, os trabalhadores tentaram todas as técnicas que conheciam e podiam inventar, falhando em todas as tentativas de remover as pedras principais e fazer qualquer dano real às pirâmides. Eles só conseguiram desalojar algumas das pequenas pedras da base e uma quantidade ainda menor das pedras grandes. De acordo com a lenda, com cada pedra que pousou no chão, a terra tremeu do impacto, resultando em ruídos terríveis, sem sucesso real em seus esforços. Não vendo nenhum progresso real, o sultão finalmente abandonou o projeto, o que resultou apenas no terrível dano que vemos hoje na face norte da pirâmide de Menkaure. Os cientistas de hoje revelaram que, se tal projeto fosse realizado, um resultado semelhante seria o caso, pois os guindastes teriam que trabalhar sem parar por anos para fazer qualquer dano real à pirâmide. Outros têm especulado que, neste ponto, nada menos que uma bomba nuclear poderia então derrubar as pirâmides. Número 3. A intrincada teia de túneis. Embora o tamanho e a enorme natureza das pirâmides sejam o que atrai turistas para o local antigo, seria interessante saber que existem vários túneis subterrâneos que são restritos a turistas. Sempre foi um ponto de mistério para cientistas e arqueólogos como os antigos egípcios conseguiram construir esses túneis e passagens subterrâneas. A maioria das pedras e rochas das pirâmides são cortadas e empilhadas com tal precisão que o espaço entre cada rocha é de cerca de 0,02 polegadas, o que significa que nem mesmo uma lâmina de barbear poderia passar. Estes túneis contêm milhares de artefatos antigos e joias remanescentes da era dos faraós há mais de 4.000 anos, mas infelizmente estes túneis e os artefatos que eles contêm estão sob a supervisão restrita do governo egípcio. Estes artefatos nunca foram compartilhados com o público e desde então tem sido um ponto de interesse para a maioria dos arqueólogos, já que ao examinar estes objetos, estaremos olhando para o passado. Número 2. As portas giratórias de 20 toneladas. As pirâmides do Egito guardam muitos mistérios, um dos quais continua sendo a construção das portas giratórias, localizadas na pirâmide de Khufu. A própria pirâmide é construída com pedras pesadas, a maioria das quais pesa mais de 10 toneladas, mas seria de se esperar que qualquer porta ou estrutura interna fosse construída com menos peso, mas aparentemente os antigos egípcios não pensavam assim. Estas enormes portas giratórias
Pesam cerca de 20 toneladas cada uma. Mas isso não é tudo. Cada porta é cortada com as dimensões e especificações precisas, de forma que se encaixe perfeitamente na passagem ou na parede que ela deveria encaixar. Estas portas também são incrivelmente bem balanceadas de tal forma que cada uma pode ser simplesmente aberta com uma mão. Além disso, as portas foram projetadas de tal forma que elas só abrem de dentro das pirâmides e são simplesmente impossíveis de serem abertas de fora. Acredita-se que isto tenha sido feito para evitar ladrões de túmulos do lado de fora das pirâmides, mas também para proporcionar uma fuga para os trabalhadores que ainda estão dentro. Número 1. Um mistério de engenharia. As pirâmides têm sido assunto de debate não apenas para arqueólogos e cientistas, mas também para engenheiros. As grandes pirâmides podem ser um local significativo hoje em dia, mas naquela época elas teriam sido um ponto alto para a criação do homem, sendo a mais alta estrutura feita pelo homem por mais de 3.000 anos. A pura técnica e o know-how de engenharia necessários para realizar uma tal construção não deveriam ter existido naquela época. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Khufu, que é a maior das 3 pirâmides, consiste de mais de 2,3 milhões de rochas individuais, cada uma pesando pelo menos 5 toneladas. Levar as rochas para o local é uma coisa, mas as técnicas usadas para empilhá-las até o topo são algo completamente diferente. Estudos têm mostrado que cada pedra foi colocada com tal precisão que mesmo que uma pedra estivesse fora por alguns centímetros, toda a simetria da pirâmide estaria comprometida. Então cada pedra tinha que ser colocada perfeitamente no ângulo certo e teria que ser feita 2,3 milhões de vezes com o mesmo nível de precisão. Colocar pedras mais pesadas no topo à medida que a construção avançasse seria um desafio igualmente difícil. Arqueólogos acreditam que mega rampas foram construídas, pois os trabalhadores teriam que puxar as pedras para o lugar à medida que as pirâmides fossem ficando cada vez mais altas. Engenheiros em todo o mundo que estudavam as pirâmides afirmam que o mesmo com as máquinas e técnicas atuais seria incrivelmente difícil e quase impossível replicar as pirâmides. Para completar, toda a estrutura da pirâmide é a prova de terremotos, algo com o qual até mesmo os engenheiros mais sofisticados e modernos lutam.